Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo agradecer a vocês pelo constante acompanhamento ao canal do pastor Irineu Messias. Estou muito feliz ao detectar que nesses últimos dias tem crescido muito o número de inscritos no nosso canal. Meu muito obrigado. Obrigado pelo apelo que eu tenho feito a vocês aqui para se inscreverem no canal. Mas é sempre bom mais inscritos. Então, portanto, você que assiste sempre o nosso canal, gosta das mensagens, mas se não se inscreveu ainda, nesse momento que você está me assistindo, vá lá no canal, clique e se inscreva, ative o sininho e não deixe também de fazer abaixo dos vídeos seus comentários, porque isso também ajuda na expansão do canal para outras pessoas, comentando, compartilhando, ativando o sininho e, claro, se inscrevendo para aquelas pessoas que ainda não são inscritas. Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que nesse primeiro trimestre de 2023, e agora já finda, agora em março, que publicou uma série de lições tratando exatamente desse tema sobre o avivamento espiritual, cujo tema maior, ou maior podemos dizer, aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a primeira lição desse conjunto de lições bíblicas, que são 13, e eu aconselho a vocês, mesmo tendo passado o período de 3 meses, mas que ainda estarão à venda nas diversas livrarias da CPAD no Brasil inteiro, que vocês adquiram, porque é um livro não só para ler temporariamente, mas é um livro, ensinamento sobre o avivamento espiritual, que é para o crente que deseja realmente sentir algo verdadeiro de Deus e quer sentir-se despertado pelo poder da palavra de Deus, possa examinar constantemente esse tema à luz das Santas Escrituras. Portanto, a primeira lição é exatamente o avivamento espiritual. O avivamento espiritual, e o nosso comentarista, ele traz 6 referências bíblicas para, como fundamento, ou para dar mais fundamentação a esse tema do avivamento espiritual. Está escrito lá no Salmo 143 e o verso 1, buscando a Deus com fervor. A segunda referência bíblica, Isaías 55, versículo 6. Buscar a Deus enquanto se pode achar. A terceira referência bíblica, Abacuque, capítulo 3, verso 2. Clamando a Deus por avivamento. A quarta, Oséias 10 e 12. É tempo de buscar a Deus. A quinta, Jeremias 29, 13. Buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração traz a promessa de encontrá-lo. E por último, Amós capítulo 5 e o versículo 4. Buscai ao Senhor para a vida. E a nossa lição, o avivamento espiritual, ela é dividida em 3 tópicos, onde nós vamos analisar sobre a importância desse tema do avivamento espiritual. Sendo o primeiro, o que é o avivamento espiritual? Qual o significado, qual a conceituação do verdadeiramente espiritual? O segundo, as condições para o avivamento espiritual. E o terceiro e último, a necessidade de um avivamento espiritual. Tema este dos mais importantes para a grande crise espiritual que a Igreja Evangélica Brasileira, neste momento, passa e precisa. E todos percebem, aqueles que têm orado, aqueles que têm buscado a face do Senhor, que têm lido as Escrituras, têm sentido a necessidade
de que a Igreja de Cristo aqui no Brasil precisa urgentemente de um avivamento espiritual. Um avivamento espiritual que venha do alto. Um avivamento espiritual produzido pelo Espírito Santo de Deus e não produzido por alguns pregadores que às vezes fazem das suas pregações verdadeiros espetáculos de emoções, de evangelho de autoajuda. E aqui eu não quero generalizar, tem pregadores que são muito comprometidos com a palavra de Deus e que recebem muita unção do alto e entregam a palavra de Deus, mas nós não podemos fechar os olhos. Há muitos desses pregadores, no afã de granjear, quem sabe, a simpatia dos fiéis, se descomprometem com a palavra de Deus e preferem dar uma mensagem que agrade as pessoas que estão ouvindo. E por que fazem isso? Muitos deles, para não perderem a chance de serem novamente convidados, para não perder os seus cachês, muitas vezes escandalosamente milionários. Não que eu critique que algum desses pregadores que vão pregar receba alguma oferta, alguma ajuda para acomodação, para o deslocamento. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso, nem estou os criticando por conta disso. Critico aqueles que estão fazendo disso um meio de sobrevivência e de enriquecimento. E esse tipo de atitude não vai despertar a vida de ninguém. Não vai permitir que o Espírito de Deus os use para causar na vida dos que os ouvem um verdadeiro despertamento espiritual, ou avivamento espiritual. Eu oro e espero que não apenas eu, mas você, meu querido irmão que me ouve, ore também para que o Senhor possa usar essas pessoas, esses pregadores, para que haja nele, como diz o título da nossa lição, um verdadeiro quebrantamento e ele se deixe usar verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus para que possa, através da mensagem ungida, da mensagem iluminada pelo Espírito Santo de Deus, produzir transformação e avivamento na vida das pessoas que porventura irão ouvi-los. Mas aqui o nosso comentarista, ele começa dizendo acerca do avivamento espiritual. Ele diz que o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo de Deus encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade e de uma nação. São algumas verdades, meu querido irmão, meu querido amigo, que você e eu não podemos, de forma nenhuma, esquecer nem desprezar. Primeiro, que o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Não é uma intervenção de uma igreja, não é uma intervenção de um ministro, não é uma intervenção de um pregador, por mais sábio, por mais que ele tenha uma retórica polida, perfeita, não. O avivamento espiritual verdadeiro só pode vir da parte do Senhor nosso Deus. E, como diz o nosso comentarista, se o Espírito Santo encontrar espaço na vida, como diz aqui, de uma pessoa, de uma igreja, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Ou seja, Deus intervém para ocorrer o avivamento espiritual, mas para que ele faça isso, é preciso que o ser humano ele dê espaço ao Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que disse Jesus que iria para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador. Este convenceria, como está convencendo, como me convenceu, como certamente convenceu você que é discípulo de Jesus, da justiça, do pecado e do juízo. Então, meu querido irmão,
Meu querido amigo que me assiste agora, se você ainda não experimentou essa intervenção de Deus na sua vida, é porque exatamente falta você dar espaço ao Espírito do Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele, e mais ninguém, que faz essa operação transformadora, santificadora, justificadora na vida de todo ser humano, que dê lugar ao Senhor nosso Deus, aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Espírito é de Deus e o Espírito é do Senhor Jesus Cristo. Mas não é só uma pessoa. Nosso comentarista aqui diz que a igreja, ou uma igreja, um grupo, precisa também dar espaço para que Deus possa intervir. Porque muitas vezes na igreja há muita encrenca, há muita confusão, há muita contenda, há muita disputa por poder, por dinheiro, por fama. Há disputa tantas que Deus não encontra espaço para intervir, embora seja o seu desejo. Não que ele não tenha poder para isso, ele é poderoso, mas Deus deu a liberdade para as pessoas aceitarem ou não aceitarem a sua intervenção divina nas nossas vidas. Então, portanto, se na sua igreja, meu querido irmão, está um clima que tem essas características de contenda, essas características das quais aqui falei, você precisa orar a Deus para que Deus possa acabar com esse tipo de coisa na sua igreja. Porque teve uma família que se preocupou, certamente, para que na sua igreja houvesse um avivamento espiritual. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a Bíblia fala da família de Cloe. A família de Cloe comunicou a Paulo que havia ali em Coríntios várias contendas, várias inimizades, vários problemas de toda ordem, até de prostituição dentro da igreja. E pediu a intervenção de Paulo. E aquela família, acredito eu, pediu a intervenção de Paulo, acreditando ser Paulo, e era um homem usado por Deus. Um homem que tinha autoridade de Deus para dar uma palavra com autoridade ungida, e como fez, e ele foi firme. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós como ministros de Cristo temos que ser firmes na palavra, na doutrina, no ensinamento, na igreja, para exatamente livrá-la, libertá-la de toda essa sorte de contenda, de inimizade, de dissensão, para permitir que na vida da igreja o Espírito Santo de Deus possa operar um verdadeiro avivamento espiritual. Mas aqui diz também que isso pode ocorrer numa cidade e numa nação. Olhe ao seu redor e veja agora como está a sua cidade. E veja agora como está o seu país. E veja se a sua cidade ou o seu país não precisa, como precisava ali a cidade de Corinto, do avivamento da parte do Senhor. A nossa cidade, aqui no Brasil, 5.200 municípios, existem vários problemas. Problemas de roubo, prostituição, de mentiras, crime de ódio, feminicídios. Cada um criando problemas nos lares, pai matando os filhos, estupros, crime de racismo, de desagregação social. Isso demonstra que essa cidade precisa urgentemente de um avivamento da parte do Senhor nosso Deus, de uma intervenção divina. Mas as pessoas que habitam essa cidade precisam dar lugar, espaço ao Espírito Santo de Deus. Mas alguém dirá, mas pastor, a maioria dessas pessoas não serve a Deus. A maioria dessas pessoas sequer querem saber do Evangelho. Mas, meu querido irmão, se você for um discípulo de Jesus, você pode orar pela sua cidade. Você pode orar pela sua
pelo seu bairro. E Deus pode fazer o milagre. E Deus pode fazer o milagre, como fez, por exemplo, através do profeta Elias. Diz a palavra de Deus que o povo de Israel havia se desviado e estavam adorando outros deuses, Astarote, os deuses de Acabe, os deuses de Jezabel, completamente desviado. E havia pouquíssimas pessoas que não haviam se desviado dos mandamentos do Senhor. Muitos deles estavam escondidos, só que o profeta Elias não sabia disso. Mas apenas Elias é que tinha se colocado contrário, mas foi apenas aquele Elias que Deus usou para fazer aquele grande avivamento ali no meio do povo de Israel, de maneira que o povo teve a prova de que Deus era o único e verdadeiro Deus e o povo deveria adorar tão somente a Ele. E é essa atitude que nós devemos ter, de orar pela nossa cidade, de orar pelo nosso bairro, para que Deus repreenda os espíritos malignos que provoca o tráfico de droga, que provoca a prostituição, que provoca a briga na família, que provoca a destruição no casamento, que provoca o roubo, que provoca a mentira, que provoca a desigualdade social, econômica, que isso também são espíritos malignos que usam as pessoas ricas, não são todas, mas usam as pessoas ricas para oprimir as pessoas que são pobres, que são desprotegidas socialmente. Todos nós assistimos recentemente várias pessoas sendo libertadas porque estavam em condição de escravidão. E o que é isso, se não é um grande pecado diante de Deus? Ou seja, o nosso país, a nossa cidade, precisa de um despertamento espiritual, de um avivamento espiritual da parte de Deus. Mas essas pessoas precisam dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Mas você pergunta, mas pastor, eu não faço nada disso. Eu não tenho esse comportamento reprovável, criminoso que o senhor acabou de dizer. Glória a Deus por isso. Mas será que você também não tem outros comportamentos que, embora não sejam criminosos, mas que são pecaminosos diante de Deus? E que, portanto, está gerando toda série de problemas? Porque a palavra do Senhor diz, Lamentações de Jeremias 13:39, de que se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Então, os nossos pecados, os nossos comportamentos reprováveis diante de Deus, geram consequências que estão acontecendo em nossa sociedade. Portanto, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, deem lugar ao Espírito Santo de Deus para que, de fato, possa haver um verdadeiro avivamento espiritual. E para tal, como diz o nosso comentarista, existe algumas pré-condição ou uma pré-condição para o avivamento espiritual. E a Bíblia nos mostra, diz aqui o nosso comentarista, que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento de Deus na vida das pessoas ou de uma cidade ou de uma nação. Isso com certeza podemos dizer que não só no Brasil, mas no mundo todo está havendo uma verdadeira crise espiritual, uma verdadeira crise moral, onde as pessoas não respeitam as outras, onde os filhos não respeitam os pais, onde as pessoas não temem mais a Deus, onde as pessoas aborrecem, onde as pessoas até blasfemam de Deus. É nesse momento em que as pessoas precisam se arrepender, como bem aconteceu, e cita o nosso comentarista, um trecho lá de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13, onde Deus diz para Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Ou seja, muitas vezes, os castigos de Deus
acontece numa terra, numa nação, exatamente por conta dos grandes pecados, da grande desobediência que os homens têm praticado contra o Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que Deus é justo, Deus é amor. 3,16 de João. Mas a Bíblia diz também em Salmos, no capítulo 89 e o verso 14, justiça e juízo são a base do seu trono. Então, portanto, no momento de crise na qual nós estamos vivendo, é preciso que nós voltemos nos nossos caminhos. É preciso que nós nos arrependamos. É preciso que nós peçamos perdão a Deus. Porque essa crise, como eu disse, não é apenas do ponto de vista moral, mas a crise também pode ser política, econômica, e essas crises afetam, como diz o nosso comentarista, todas as áreas da vida das pessoas que habitam no planeta Terra. E isso, portanto, é uma pré-condição para que você e eu e nós peçamos a Deus que vivamos um verdadeiro avivamento espiritual. Quais as condições para o avivamento espiritual? Diz aqui o nosso comentarista, o segundo item da nossa lição. Como já dissemos, uma crise, humilhação diante de Deus, orar e buscar a face do Senhor e a convenção sincera dos pecados. Ou seja, essas são as condições. Há uma crise, e diante da crise, como diz o nosso comentarista, sempre há medo, revolta, blasfêmia em alguns casos, contra Deus e contra o seu próximo. E existe até o desespero tal que leva muitas pessoas a cometerem suicídio, tirando a sua própria vida, como acontece, por exemplo, em países do primeiro mundo, que são países riquíssimos, que têm uma qualidade muito alta de vida, como a Suécia, Noruega, mas diz alguns índices que são exatamente nesses países onde há um alto número de suicídio por conta dessa desesperança, por conta dessa crise moral, espiritual, dessa falta de fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há uma palavra de esperança para esse sistema de coisa, para essa situação. A palavra de Deus, ela pode mudar todo o rumo de uma crise. Ela pode mudar o rumo de uma família, ela pode mudar o rumo de uma igreja, de uma nação, de uma cidade e de uma vida que pode ser, meu amigo, a sua vida, a qual você está agora tendo a oportunidade de ouvir esta palavra da parte do Senhor nosso Deus. No entanto, a palavra de Deus diz que é preciso que nós nos arrependamos. O texto em 2 Crônicas 7,14, assim diz o texto inspirado: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Então, neste versículo, é destacado alguns aspectos importantes que antecedem o verdadeiro avivamento espiritual. Então, se você quer sofrer um despertamento espiritual, um avivamento espiritual da parte de Deus, se faz necessário você tomar esses passos orientados e ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor nosso Deus e se converter dos seus maus caminhos. E mais uma vez você me dirá: pastor, mas que maus caminhos são esses que eu tenho andado? Eu sou um cidadão de bem, eu sou uma boa dona de casa, eu sou uma boa mãe. Mas, meus queridos, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração. Você pode não fazer nada dessas coisas tão alarmantes, criminosas, que citei aqui, mas você pode estar distante da palavra de Deus.
Você pode estar indiferente às coisas de Deus. Você pode estar não buscando a face de Deus. Você pode estar não se humilhando diante de Deus e nem tampouco reconhecendo que os erros que você comete no dia a dia são pecado diante de Deus. Então, portanto, se você continuar desse jeito, sem reconhecer os seus próprios erros, dificilmente, ou melhor, será impossível você receber o despertamento e, consequentemente, o avivamento espiritual. Por isso que é necessário, como diz aqui o texto que acabamos de ler, este versículo, que haja humilhação diante de Deus. No lugar de haver revolta, murmuração, desespero, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará, é o que diz o texto sagrado. Porque a sua revolta contra Deus não vai adiantar absolutamente nada, porque Deus, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas, e você está abaixo. Você e eu dependemos da misericórdia, da graça do Senhor nosso Deus. Como dizem Atos dos Apóstolos, nele nos movemos e existimos. E se Deus é a razão maior da minha e da sua existência, convém, portanto, de forma inteligente, nos humilharmos diante desse Deus soberano, amoroso e que mandou Jesus para morrer no Calvário para salvar a mim e a você, vis pecadores, porque Ele nos ama, mas exige de nós que nós façamos escolhas. Escolha estas que é se humilhar na sua presença, que é de se arrepender dos nossos pecados, que é de buscar a sua face, que é de se afastar dos nossos maus caminhos, para que nós possamos experimentar a sua divinal, poderosa e maravilhosa presença. Teve um homem na palavra de Deus, de nome Davi, que cometeu algum pecado horrendo, já falei aqui em outro vídeo. Davi matou, adulterou, mas Davi fez uma coisa que muita gente, que talvez não tenha pecado como ele, mas que precisa fazer o que ele fez. Davi se arrependeu profundamente, se humilhou diante de Deus. Salmo 51, eu sugiro que você leia na sua Bíblia, capítulo 51, verso 10 e 11, especificamente, onde ele pede a Deus um novo coração, que Deus dê a ele um espírito inabalável, que Deus não retire dele, que Deus não tire ele da sua presença, e nem retire dele o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo de Deus, que é exatamente o responsável de fazer a transformação plena e total na vida de todo aquele, de toda aquela que sinceramente se arrepende dos seus próprios pecados, dos seus maus caminhos. E a partir disso, é claro, você agora terá que orar e buscar a face do Senhor. A pergunta é, meu amigo, você está buscando a face de Deus? Você está orando? Quantas vezes você, esta semana, ou no dia de hoje, você orou? Você buscou a face de Deus? Você reconheceu que é um Deus dos céus e que você precisa falar com Ele para que Ele possa falar com você? Aí você diz, mas eu não preciso de Deus. Lê do engano. Todos nós precisamos de Deus. Mesmo aquele que se diz ateus, porque o oxigênio que o ateu respira é de Deus. O sol que ilumina é de Deus. Os pés com que nós andamos, ou com que as pessoas andam, foi Deus que deu. Dependemos de Deus. Agora, se as pessoas vão passar na terra indiferentemente a Deus, é uma escolha que pode fazer. Mas a orientação do Senhor nosso Deus é que todos os homens, em todos os lugares, em todas as épocas, orem a Ele e busquem a sua face. Para quê? Para exatamente poder não viver escravo do pecado, escravo de Satanás e, sobretudo, como diz a lição, viver um verdadeiro avivamento espiritual produzido pelo santo e glorioso Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Não há outro caminho para receber o avivamento se não houver oração.
Sem oração, não há avivamento. Sem a disposição dos crentes de buscar a face do Senhor, dos cristãos de buscar a face do Senhor, o avivamento certamente nunca chegará. Mas se buscarmos a face do Senhor, Ele não vai tardar e cedo chegará a vida de todos aqueles que buscam a face do Senhor nosso Deus. Por isso que é importante você estar sempre na igreja, em comunhão com os irmãos, orando coletivamente. Você pode orar, buscar a Deus na sua casa, mas é bíblico que você se junte na igreja para orar junto com a comunidade de cristãos, como acontecia em Atos dos Apóstolos, como acontecia com o Senhor Jesus Cristo, que a multidão a ele se juntavam, não só para aprender, mas para adorá-lo e para, junto com os discípulos que seguiam o Senhor Jesus, coletivamente e em comunhão, ouvir a palavra de Deus e aprender de Deus. Por isso que é importante estar agregado e vinculado a uma igreja local. Por isso que lá, na carta aos Hebreus, diz assim: não deixando a congregação como é o costume de alguns, porque é na congregação onde nós nos juntamos e coletivamente oramos e adoramos ao Senhor nosso Deus. Como diz o Salmo 133, ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Como diz o outro Salmo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscareis, que possa morar todos os dias na casa do Senhor, para aprender, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Então, portanto, o avivamento também passa por estar vinculado e estar numa igreja local, para junto com os irmãos, todos nós recebermos este avivamento glorioso da parte do Senhor, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, como Jesus mesmo disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E não foi apenas um, mas a Bíblia diz que os discípulos, inclusive Maria, mãe de Jesus, foi para o cenáculo em Jerusalém orar junto com os discípulos e lá receberam, aleluia, a presença, o poder, o revestimento de poder através do Santo e Glorioso Espírito Santo de Deus. E por último, desse segundo ponto, a convenção sincera dos pecados. Há muitas pessoas que oram, há muitas pessoas que até se humilham, mas há muitas pessoas que não querem se converter sinceramente dos seus pecados. Às vezes até diz: eu realmente estou arrependido, eu não vou mais fazer tais e tais comportamentos. Mas muitas vezes isso é apenas dito da boca para fora. Eu não estou fazendo para julgamento de ninguém. Eu estou fazendo aqui uma constatação de pessoas que todos nós sabemos que muitas vezes acontece isso. E por que dissemos isso? Porque Jesus disse que conhece a árvores pelos frutos. Não adianta dizer que converti-me dos meus pecados se eu continuo fazendo-os novamente. Mesmo que não seja na frente da igreja, do pastor, mas se eu fizer as ocultas, eu não me arrependi dos pecados que cometi. Ou melhor, mesmo que não os pratique, mas se eu alimento esses pecados dentro do coração, continuo ainda sem ter me arrependido. Porque a palavra de Deus diz, e Deus disse para o profeta Samuel: Samuel, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então, portanto, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus, é preciso, para que você experimente o verdadeiro avivamento espiritual, você se converter sinceramente de todos os seus pecados, como o salmista se arrependeu. E de tal forma ele teve temor, que disse: não me rejeite, não me retires da tua presença, não me tire do teu Espírito Santo. Ele estava realmente, profundamente arrependido pelo que fez. E que você também, porventura, tenha feito algo que pecou contra o Senhor nosso Deus. Meu conselho neste momento é que você dobre seu joelho, levanta suas mãos para os céus e peça em nome do Senhor Jesus Cristo perdão a Deus e peça a Ele para nunca mais você cometer pecados, esses tipos de pecado em sua vida. Pecados para a morte.
Ah, pastor, mas pode ser que amanhã eu venha errar. Mas peça a Deus hoje que você não erre mais. E a palavra de Deus, capítulo 8, verso 26 de Romano diz que o Espírito Santo, sim, o Espírito que provoca o avivamento espiritual, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, arrependa-se sinceramente dos seus pecados e que Deus vai ajudar você a viver o verdadeiro avivamento, porque esse é o desejo do Senhor nosso Deus para com toda a sua igreja. E, portanto, a última tópico da nossa lição, a necessidade de um avivamento espiritual. Como diz o nosso comentarista, trazendo aqui como exemplo a situação da cidade do reino de Judá, cuja desobediência os profetas sempre alertavam a respeito da destruição que viria à sua nação. Mas aquele povo não quiseram ouvir as advertências dos profetas do Senhor nosso Deus, que dizia que haveria a destruição do templo, que haveria várias consequências se eles não se arrependessem, se eles não voltassem do caminho em que estavam trilhando e se não mudassem aquela situação espiritual deplorável de afastamento e de desobediência diante de Deus. E foi o que exatamente aconteceu. Ou seja, foi em meados de 586, o povo de Deus, povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia e passou 70 anos lá como exilado sob Nabucodonosor e os demais reinos, tudo porque não quiseram se dobrar diante de Deus. E quantas pessoas, nesse exato momento, também não estão escravizadas nos vícios, nas drogas, na prostituição, em outros tipos de pecado, alguns até inomináveis, porque não querem, teimam em não se arrepender, em não voltar dos seus maus caminhos, para receberem de Deus tempo de refrigério, para receberem de Deus a graça e o perdão por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amigo, se você está nessa condição de escravo desses pecados, se você está numa situação espiritual deplorável, em que você mesmo reconhece que não tem condições de sair dessa situação, que você não tem condições de libertar-se a si mesmo, como o povo de Judá não conseguiu se libertar daqueles 70 anos de cativeiro, porque foi um castigo de Deus pela desobediência em que eles teimosamente fizeram contra Deus. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa, teimosamente esteja fazendo a mesma coisa. Até que você gosta, porque tem gente que gosta do pecado que pratica. Alguém já disse que se o pecado fosse ruim, doesse, ninguém praticava. O pecado às vezes causa prazer. E certamente, apesar de deplorável aquela situação espiritual, mas o povo de Judá estava gostando, do contrário não teria feito. E a coisa era tão séria que quando o profeta, principalmente Jeremias, deu a mensagem de que eles iriam para a Babilônia ser escravos, quiseram matar Jeremias. Quiseram duvidar da mensagem de Jeremias. Assim como hoje muita gente questiona os crentes quando nós pregamos a palavra de Deus contra o pecado que a sociedade pratica contra o Senhor. Mas nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Como disse Paulo, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Me é imposta esta obrigação. E por isso que nesse vídeo, nessas mensagens aqui do canal, nós fazemos questão de cumprir esse ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E é o que eu estou, não apenas eu, como outros homens e mulheres de Deus, estão fazendo de forma genuína, sincera, comprometida com a palavra de Deus, fazendo a pregação do Evangelho. Então, por conta daquela situação espiritual, ele tinha uma necessidade de avivamento espiritual, mas tinha que passar por aquele período de escravidão durante 70 anos. Passados 70 anos, Deus deu a solução, libertou-os e agora foram chamados para reconstruir o templo que havia sido destruído. E Deus
levantou homens como Zorobabel, como Esdras, como Neemias, para promover uma restauração, tanto na cidade, consertando seus muros, reconstruindo o templo, porque houve ali, podemos dizer, um avivamento espiritual naqueles remanescentes, naqueles que saíram, que voltaram do exílio para a cidade de Jerusalém, porque reconheceram e até pediu perdão a Deus, como podemos ler na oração de Neemias no capítulo 1, nos seus primeiros versículos, onde ele pede perdão a Deus pelos seus pecados, pelos pecados dos pais dele que pecaram contra o Senhor nosso Deus. E, portanto, meus queridos amigos, Deus pode operar na sua vida um despertamento, um avivamento espiritual. Assim como operou na vida do povo de Judá, quando parecia que nada ia mudar, Deus usou um rei, que nem sequer era servo dele, o rei Ciro, e fez a libertação do povo de Israel, de tal forma, que foi através de Ciro, que eles puderam voltar a Jerusalém, que puderam reconstruir o templo, que puderam reconstruir a cidade, porque voltaram do exílio, porque Deus providenciou um libertador. Podemos dizer, de certa forma, que Ciro é uma espécie de figura, uma tipologia de Cristo Jesus, que somente Jesus é quem pode libertar o homem da escravidão dos seus próprios pecados, da sua rebeldia, da sua teimosia, da dureza do coração, da incredulidade. O Senhor Jesus Cristo pode, pelo seu Espírito Santo, neste exato momento que eu me dirijo a você, meu querido amigo, meu querido irmão, pode libertar em você e promover na sua vida o avivamento espiritual. No entanto, para concluir a lição, podemos recapitular. Você precisa entender o que é o verdadeiro avivamento espiritual. Porque há muitos movimentos por aí afora que as pessoas acham, imaginam, creem que sejam avivamento espiritual. Mas olhe para a palavra de Deus. Compare com a palavra de Deus e veja se de fato esses movimentos que acontecem por aí afora são avivamento espirituais do Espírito ou avivamento dos próprios homens no afã de ganhar dinheiro, de chamar a atenção. Então é preciso que você preste atenção e se deixe levar pela palavra de Deus. E preste atenção que para esse, sabendo agora o que é o avivamento espiritual, você tem que entender que há condições para o avivamento espiritual, que aqui já falamos. E por fim, lembre-se que tem a necessidade, você e eu e nós, todos nós, cada um de modo diferente, precisamos de avivamento espiritual. Eu, como pastor em Cristo Jesus, também preciso de ter a minha alma, a minha vida cada vez mais avivada em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para que eu possa ser mais usado, para que eu possa ser mais fiel, para que eu possa agradar mais a Deus. Eu preciso que Deus avive cada vez mais a minha vida e a minha alma, para a glória do nome de Jesus e para a glória do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.